Oi, gente. Vamos lá, então? Começando agora com a primeira questão da lista referente ao sexto encontro. São apenas 3 questões. Dá para a gente acompanhar. Vamos melhorar o nosso condicionamento. Vamos estudar um pouquinho mais aí, tá? Todo mundo acompanhando. Não desiste no meio do vídeo, por favor. Hein? Vai até o final. Vamos nessa. Então tá. Então aqui, ó, a gente tem a lista de exercícios, sexto encontro. Vamos para as resoluções, então. A questão número 1 é uma questão da UEG, Universidade Estadual de Goiás, vestibular 2019. Uma concessionária vende um carro financiado em 2 anos e as parcelas mensais serão da seguinte maneira. A primeira parcela será de R$ 1.000 e as demais decrescerão R$ 20 ao mês. Ao final do financiamento, esse carro terá custado ao comprador. Bom, então o objetivo principal é calcular quanto que esse cara pagou no total por esse carro. Financiamento em 2 anos, parcelas mensais, então ele pagou um total de 24 parcelas. A primeira R$ 1.000. Como decresce R$ 20, vamos lá, então você tem essa progressãozinha aritmética, ó, 1.000, 980, 960, 940, vai tirando R$ 20 mês a mês, tá? Vai reduzindo R$ 20 mês a mês. Muito bem. Feito isso, tendo essa interpretação geral do enunciado, nós queremos calcular, então, a soma das 24 primeiras parcelas dessa PA. Poderia continuar escrevendo ali, um por um, e, ao final, fazer a soma? Poderia, mas não vamos fazer isso não, né, gente? E o nosso tempo na hora da prova? Né? Totalmente inviável fazer por esse caminho. Tem que ter um caminho mais curto. E tem mesmo. Então, vamos lá. Primeiro termo é 1.000, a razão é menos 20, e aí eu chamo sua atenção para essa formulazinha. Lá no sexto encontro, você teve lá videoaulas que te ensinou como calcular a soma dos N primeiros termos de uma PA. Então, a formulazinha fala assim, soma dos N primeiros termos é igual o primeiro termo mais o enésimo termo, o AN, vezes a quantidade de termos que eu quero somar, então. Então, esse N, ele vai representar para nós a quantidade de termos que eu quero somar. Então, eu quero somar aqui, nesse caso, 24 termos. E, então, o AN será o A24, né? A 24ª parcela a ser paga. Feita essa continha, basta dividir por 2, tem-se aqui o valor da soma de maneira simplificada. Essa formulazinha surge lá daquela historinha que você ouviu na videoaula lá, falando sobre Frederic Gauss, né? Que era quando ele tinha de 10 a 11 anos de idade, o professor pediu para somar os números de 1 a 100, e ele rapidamente bolou uma estrutura similar a essa aqui para poder informar rapidamente o valor daquela soma. Então, hoje a gente utiliza esse recurso para ganhar tempo quando eu quero somar os N primeiros termos de uma PA. Então, vamos lá. O que eu preciso, então, para poder usar essa formulazinha e fechar a questão rapidinho? Primeiro termo eu já tenho 1.000. N também eu já sei, 24. Eu quero somar as 24 primeiras parcelas. O que está faltando para fechar a resolução? Está faltando o valor da 24ª prestação. Então, se eu for escrevendo aqui uma por uma, qual é o valor que eu chegaria lá na 24ª parcela? É essa pergunta que eu preciso responder primeiramente para poder usar essa fórmula. Vamos lá. Termo geral de novo. Olha aquela formulazinha usada para calcular qualquer termo de uma PA, bastando eu determinar a posição desse termo que eu procuro. Então, eu quero aqui o A24, que é igual, então, o A1, que é 1.000, mais aquela jogadinha, N-1, portanto, 24 menos 1, 23 vezes a razão, que é menos 20. Por que menos 20? Porque as prestações são decrescentes em 20, de 20 em 20 reais, tá? E aí, primeiro multiplica, multiplicou 23 positivo por 20 negativo, chega-se em menos 460. E agora, 1.000 menos 460, 540. Então, o que 540 é? O valor que foi pago pela 24ª parcela, ou o valor a ser pago, se o cara estiver lá durante o financiamento ainda, né? Bom, então agora chega-se à seguinte conclusão. O que você tem, então, aqui? Ó? Você tem que a soma das 24 parcelas pagas é A1, a primeira,
mais a 24ª vezes 24 dividido por 2. Apenas estou utilizando os dados da questão nessa formulazinha. E aí, substituindo os dados, primeiro termo 1.000, o 24º, 540 vezes 24 dividido por 2. O que eu posso fazer aqui? Eu preferi fazer o seguinte, a soma está entre parênteses, então eu efetuei a adição, e como a operação aqui é multiplicação, eu já puxei uma simplificação aqui. Ó. Eu optei por dividir o 24 por esse 2. Então, 24 dividido por 2, 12. Ficando agora apenas essa multiplicação a ser feita. Então, 1.540 vezes 12, chegando em R$ 18.480. Olho para as alternativas e detecto que a letra A é o gabarito dessa questão. Galerinha, questãozinha suave, questãozinha boa de fazer numa prova. Por quê? Ela envolveu dois conceitos que eu diria elementares, básicos, quando se estuda progressão aritmética, que é, primeiro, entender a sequência através do primeiro termo da razão, e aí, termo geral, soma dos termos, pronto, finalizou a resolução bacaninha. Vamos na próxima questão aí. Fica firme, continua comigo, não vai embora não, vem cá.